Vou te explicar hoje todos os detalhes sobre o Nobel de Física dado para 3 físicos com um tema geral que é mecânica quântica: Alan Aspect, John Close e Anthony Zelinger. 3 físicos que trabalharam, digamos assim, com emaranhamento quântico. Vou te explicar todos esses detalhes e vou explicar o que ninguém está falando por aí, que é a relação do trabalho deles com o Teorema de Bell, com o paradoxo EPR e com todos os debates Bohr-Einstein. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ser capaz de entender todas essas questões e também entender qual a importância desse trabalho para a computação quântica e os sistemas de informação. Pensadoras e pensadores científicos, sejam bem-vindos ao Pensar Científico, o canal que tem mania de conhecimento, e hoje, como nós falamos, já vamos tratar aí sobre o Nobel de Física, 3 físicos que foram laureados sobre seus trabalhos quanto à mecânica quântica. Deixa eu te adiantar que nós temos um vídeo de 3 anos atrás aqui no canal, que eu vou deixar na descrição, que já falava sobre emaranhamento quântico. Naquela época nós tínhamos um outro nome, era Educação Científica e Física, mas o conteúdo está intacto e vale a pena você conferir esse vídeo ao terminar a nossa discussão. 3 anos atrás nós já trazíamos este conceito de emaranhamento quântico aqui no canal. Para que a gente possa abordar o Nobel de Física aqui, a gente tem que falar de algumas coisas, tem que dar alguns passos atrás. Precisamos falar sobre a desigualdade de Bell, do que ela tratava, que é sobre isso que incide o trabalho, e dar um passo para trás, que a desigualdade de Bell também incide, tenta dar uma resposta a uma outra questão, uma questão que nasceu no Congresso de Solvay, no debate entre Bohr e Einstein. Não foi um debate só entre Bohr e Einstein, lá no Congresso sim, mas algum tempo depois, Einstein, Podolsky e Rose colocaram um artigo que foi uma grande bomba, digamos assim, questionando toda a mecânica quântica. Basicamente, consiste no seguinte: Einstein não aceitava as indeterminações que os experimentos quânticos traziam e, sobretudo, aquilo que ele chamou de ação fantasmagórica de a medida de uma partícula, e a mecânica quântica estuda um mundo muito pequeno, implicasse em saber as características de uma outra partícula, mesmo que elas estivessem distante, e esta informação trafegava mais rápido do que a luz. Era toda uma ação, ele tinha todo um princípio que chamava princípio da localidade. Então nesse congresso teve todo um debate. Aliás, pessoal, se você quiser saber mais desse congresso, eu vou deixar aqui, ó, para você clicar, e também está na descrição, um vídeo inédito que nunca coloquei no canal. Só você que está assistindo esse vídeo vai poder ver este vídeo sobre o Congresso de Solvay. Dá uma clicada aqui, dá uma olhada nos detalhes desse vídeo sobre o Congresso de Solvay. Basicamente, a divergência entre Bohr e Einstein se baseava no seguinte: para Einstein, a mecânica quântica não era completa, ela não conseguia enxergar algumas coisas e deveriam existir variáveis ocultas na medida do mundo subatômico que nós não dominávamos. Por isso, a gente tinha ali, na hora de fazer a medição, uma indeterminação, uma incerteza, e o objeto que estava sendo medido junto com o aparelho, eles interagiam, o aparelho que fazia a medida. Aí então uma grande diferença de visão entre Einstein e Bohr. Bohr entendia que o sistema quântico era formado pelo aquilo que se queria medir mais o instrumento de medida, e o Einstein pensava que essas coisas eram separadas, ele não aceitava essa junção do aparelho de medida com aquilo que queria se medir. Então ele bolou uma série de experimentos mentais para poder colocar em dúvida a teoria da mecânica quântica. E naquele contexto, Bohr conseguiu se sair muito bem, respondendo todos os experimentos que Einstein mostrava, mostrando que tinha uma lógica para que a gente só conhecesse as características de uma partícula quando nós exatamente fizéssemos a medida dessa partícula. Então nós não sabíamos previamente, ela só se revelava na hora da medida. E quando nós fazíamos a medida em uma partícula, se ela tinha tido alguma interação com outra partícula, mesmo que ela estivesse muito distante, ela, digamos assim, transmitia essa informação para outra partícula. Na hora que a gente falar um pouco mais no Nobel, eu vou mostrar inclusive um esquema de como foram esses experimentos e como eles eram feitos. Mas basicamente se tinha essa dúvida. Aí lá na década de 60, Bell, que
e também John Bell, que ganhou um Nobel, ele montou uma desigualdade que mostrava que Einstein estava errado. Essa desigualdade é uma desigualdade matemática associada às possibilidades de medida de polarização de um raio, de uma onda eletromagnética, de um raio de luz, que poderiam ser menores ou iguais a 2. Aliás, se você quer saber como que é a polarização, vou deixar um outro vídeo também inédito aqui, que você pode, ao final desse vídeo, dar uma olhadinha. É um vídeo inédito sobre o que é polarização e como é essa medida de polarização. Tá na descrição e também vou deixar aqui para você poder clicar a hora que você quiser. Aliás, pessoal, não deixa de dar seu like para o vídeo ganhar relevância, para a gente furar a bolha e chegar num número maior de pessoas. O teu like é a tua presença aqui no Pensar Científico, como um pensador científico, como uma pensadora científica, que nós consideramos vocês aqui no canal. Vou falar do primeiro deles, do primeiro que ganhou o Nobel, que é o John Closer, americano, nasceu em 1942. Em 1969, mais ou menos 5 anos depois do Teorema de Bell, ele monta um experimento com outro grupo, né, que é conhecido como desigualdade CHSH, que é o Closer, ele, o que ganhou o Nobel, o Holt, o Simon e o Holt. Eles têm, não sei se é exatamente assim a pronúncia, que é chamada de desigualdade mais simples, que é a CHSH, é a desigualdade de Bell. O que esses caras fizeram? Eles montaram um experimento para poder mostrar se era possível fazer essas medições previstas por Bell, que montou um teorema para poder dizer se Einstein ou se Bohr tinha razão. Basicamente consistia no seguinte: você tem um cristal onde você tem fótons que estão emaranhados, esse cristal emite fótons em 2 direções, ele passa por um polarizador que vai ser detectado por uma estação de um lado e por uma estação do outro lado. Como esses fótons estão emaranhados, ou seja, tiveram um contato antes, se eles estiverem emaranhados e fizermos as medições e os valores dessas medições de polarização derem superiores a 2, significa que Bohr tinha razão, a mecânica quântica como teoria está funcionando e as características dos fótons só são decididas, digamos assim, na hora da medida. Se os valores fossem inferiores a 2, Einstein tinha razão, tem coisa ali que a gente não sabe, existem variáveis ocultas ali e a gente precisa reescrever a mecânica quântica. Essa a formulação de Bell, que foi montada em 1964, foi testada por esse grupo aí, CHSH, liderado pelo John Closer, que foi o primeiro experimento ali na década de 69, 70, que é o experimento mais rudimentar para fazer essa medição. E as primeiras medições já foram indicando que os valores davam maiores do que 2. Isso significa que eles estão entrelaçados, os fótons, quando você faz a medida de uma característica de um, ele manda, digamos assim, numa velocidade maior do que da luz, essa característica para o outro que está entrelaçado. Você consegue medir as 2 características. Medindo a primeira, saber qual é a característica do outro que está entrelaçado, mesmo sem ter medido ainda. O que Einstein chamava lá de ação fantasmagórica e que a gente entende que é uma característica da mecânica quântica. Tem toda uma discussão sobre o princípio da localidade, né, que é quanto à velocidade da luz. Mas a gente está falando de um mundo muito pequeno. Então, um mundo muito pequeno não precisa necessariamente respeitar a relatividade restrita. O Alain Aspect, que é um francês, ele já fez, digamos assim, montou um experimento também sobre essa tentativa de dar, digamos, substância, de dar evidências científicas à mecânica quântica. Ele montou um experimento também para verificar essa desigualdade de Bell. Só que já foi um experimento mais sofisticado, ali pela década de 80, que foi reproduzido depois numa distância até de 144 quilômetros nas Ilhas Canárias. E esse experimento ele foi reproduzido, Alain Aspect que foi o primeiro, mas depois muitos grupos reproduziram esse experimento, e a gente verificava o quê? Que quando você media a primeira,
você já conseguia fazer uma previsão da medida que ia ser feita fraçõezinhas de microsegundos depois, pelo outro grupo, num outro lugar, com essas duas partículas separadas. Ou seja, você está vendo uma aqui, sabe o que está acontecendo com a outra lá. Então esse francês, ele liderou esse grupo, que montou esses experimentos para poder verificar o teorema de Bell e a desigualdade de Bell. Aliás, se você viu esse vídeo até aqui, você tem que se inscrever no nosso canal. Você sabia que 90% das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritas no nosso canal? Venha ficar entrelaçado quanticamente com a gente. Se inscreve no nosso canal para não perder nada sobre o pensamento científico. O último que nós temos a falar é do Anton Zeilinger, que trabalhou com teletransporte quântico. Desde a década de 90, isso já vinha sendo investigado pela IBM, por outros grupos, e o grupo de Zeilinger, ali no final da década de 90, tem outros grupos que estavam fazendo esse trabalho, mas eles conseguiram fazer aquilo que ficou conhecido como teletransporte quântico. A partir do entendimento desse entrelaçamento, eles conseguiam enviar informação, fazendo com que um fóton, digamos, uma réplica de um fóton, com a informação conhecida, aparecesse num outro ponto. Depois eles sofisticaram um pouco mais e criaram uma técnica chamada de intercâmbio quântico, em que pares entrelaçados eram, digamos assim, tinham contato com fótons que não estavam entrelaçados entre si, e eles conseguiam enviar o estado, enviar a informação sem enviar o fóton, sem que você tenha que passar um fóton de um ponto a outro. Então eles enviavam as informações, eles fizeram isso numa distância de mais de 600 metros, ali no Danúbio, eles fizeram isso e conseguiram enviar essas informações fazendo um paralelo, né, com uma informação enviada na velocidade da luz. Essa informação chegou muito mais rápida. O trabalho que ele fez sobre teletransporte quântico tem uma série, digamos assim, de implicações do desenvolvimento dos futuros sistemas quânticos de informação. Porque veja, você conseguir mandar informação de um ponto a outro abriu uma série de possibilidades. É como se fosse um repetidor quântico, né? Primeiro, que você tem uma velocidade muito grande em mandar informação de um ponto a outro. Segundo, dentro de um computador quântico que trabalha com o entrelaçamento, com essas questões, você consegue rapidamente saber o que está acontecendo em um outro ponto desse computador. Então a computação quântica ganharia muito, mas muito em velocidade e em informação, em você conseguir, digamos, proteger, você conseguir criptografar com muito mais cuidado e eficiência uma série de sistemas, porque você conhece as informações e como essas informações são enviadas de um ponto a outro. Então, digamos que toda essa história está ligada ao desenvolvimento dos sistemas de computação quântica no futuro. E deixa eu te falar que se você está comigo até agora, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você complementar, um vídeo inédito também, falando um pouco mais sobre o mundo quântico, sobre o entendimento dessas características que são fundamentais para um pensador científico, para você conseguir interpretar a ciência contemporânea. Clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui, vai lá, também é vídeo inédito, só para quem está vendo este vídeo aqui. Não deixa de se inscrever, compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por estar aqui, um grande abraço e até mais. Clica no vídeo.